Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E na aula de hoje vamos estudar placas tectônicas e deriva continental. Estamos também no PET 2, na sua terceira semana. Na aula de hoje, nós iremos justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes. Deriva continental. Então, segundo esse cientista, ele propôs que há milhões de anos atrás, os continentes eles estariam todos unidos em um imenso continente e único, chamado Pangeia. Então, a Pangeia seria um único continente, né, onde estariam a Europa, a Antártida, a Oceania, as Américas, né, Central, América do Norte e América do Sul. Então, todos estariam ali juntos e essa união seria chamada Pangeia. Pan vem do grego todo e Geia vem do grego terra. Quais então são as evidências que realmente aconteceu essa deriva continental? Primeiro, que existem similaridades geográficas. A América do Sul, ela parece que ela se encaixa na costa africana, como se fosse um quebra-cabeça. Isso nós podemos observar com todos os continentes, eles parecem se encaixar. Eles parecem que antes eram unidos e com o tempo se separaram. Além dessas similaridades geográficas, tem as similaridades geológicas, que são a idade das rochas. Então, as rochas presentes na costa africana e na costa brasileira são da mesma origem e têm a mesma idade, o que também sugere que já foram unidas um dia. Outra evidência é o registro fóssil. Por quê? Fósseis idênticos do réptil Mesosaurus, de mais ou menos 300 milhões de anos, eles foram encontrados apenas na África e na América do Sul, sugerindo que esses continentes estavam unidos nesse período. Então, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, há uma sugestão que o nosso planeta ele era todo unido num único continente chamado Pangeia. Vejam essa imagem. Essa imagem é uma reprodução do que seriam há 300 milhões de anos atrás. O que a gente encontrou hoje? A gente encontrou que esse fóssil aqui, ó, ele foi encontrado apenas na África e na América do Sul. Já esse fóssil desse mamífero, desse réptil, foi encontrado na África, na Índia e na Antártida. Esse réptil aquático foi encontrado apenas nessa região, sul da América do Sul e sul do continente africano, o que nos faz inferir que estes animais estavam vivendo numa região próxima, na mesma região continental. E com o tempo ela se separou. E isso que explica, né, fósseis que se encontram hoje a grandes distâncias, né, mas naquele momento eles estavam juntos porque os continentes eram unidos. Deriva continental. Segundo essa teoria, o supercontinente Pangeia começou então a se dividir em partes menores, que se movimentaram até chegar na posição dos dias de hoje. Então, como que foi a evolução da Pangeia? Há mais ou menos 225 milhões de anos atrás,
os continentes eram todos unidos. Aí começou o processo de separação dos continentes. Há 150 milhões de anos, eles já estavam um pouco mais separados. Há 65 milhões de anos atrás, ele já estava com um formato parecido com o que temos hoje, mas ainda estava em processo de separação. E hoje, nós temos os continentes separados dessa forma que nós podemos observar nessa figura. Mas isso nos faz pensar na seguinte pergunta: e no futuro, o que vai acontecer com os continentes? Será que eles continuam se movimentando? Então, daqui a 250 milhões de anos, os cientistas eles acreditam que irá acontecer uma nova Pangeia. Isso porque esse cientista ele mapeou um movimento, né, que os continentes fazem, que essas placas tectônicas que formam os continentes fazem. E aí ele conseguiu fazer uma projeção de como que será o nosso planeta daqui a 250 milhões de anos. Então, acredita-se que daqui a 250 milhões de anos, todas as porções do planeta estarão juntas novamente. No entanto, esse próximo supercontinente vai se separar e depois de milhões de anos vai unir-se de novo. Então, esse movimento de um supercontinente com todos os continentes se separam, o planeta é redondo, né, gente? Então, eles voltam a se encontrar todos de novo e depois eles se separam, encontram todos de novo. E esse movimento, ele é uma dinâmica que nunca termina no nosso planeta. Então, aqui a gente tem uma figura que projeta o nosso futuro daqui a 50 milhões de anos. Daqui a 50 milhões de anos, nós vamos estar um pouco mais afastados. Mas, daqui mais 200 milhões de anos, seremos uma nova Pangeia. E assim sucessivamente, né, nós teremos esse movimento aí no nosso planeta. Porque é um processo natural, essa separação dos continentes. Ah, professor, então quer dizer que nossos continentes estão em movimento agora, nesse momento? Exatamente, os nossos continentes se movem, mas é uma velocidade que nós não conseguimos perceber. Placas tectônicas. Então, o que vem a ser essas placas tectônicas? São grandes blocos rochosos, semi-rígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra, ela se divide em 14 principais placas tectônicas, que se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se umas das outras. Nessa figura, nós podemos observar, então, as placas tectônicas que formam o nosso planeta. São 14 principais placas e nós podemos observar aqui que nós estamos aqui na América do Sul. Então, qual que é a nossa placa tectônica na qual estamos? Placa sul-americana. Ah, e quem mora nos Estados Unidos? Lá já é outra placa, é a placa norte-americana. O Oceano Pacífico também tem uma placa, chama Placa do Pacífico. Como o nosso planeta ele é redondo, então ele não termina aqui, ele continua nesse outro ponto do planeta, ainda temos a Placa do Pacífico. Aí quem mora lá na Austrália? Está aqui, ó, na placa australiana. A África, né, nós falamos tanto no continente africano, que eles também estão numa placa específica, que é a placa africana. Observem aqui nessa imagem. Como que o continente americano parece encaixar, ó,
no continente africano como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Quem mora lá na Europa, né, e numa parte da Ásia, vai estar aqui, ó, na placa euroasiática. Então, as principais que nós temos hoje são 14 placas e elas continuam se movimentando. Mas então, o que move os continentes? Por que que os continentes eles se movem na realidade? Então, nós temos uma hipótese para isso. Qual que é a nossa hipótese do movimento dos continentes? É que o calor que vem do núcleo da Terra, ele aquece o manto. E as suas partes mais aquecidas, menos densas, elas sobem, enquanto as partes mais frias descem. Então, se uma parte sobe e se a outra menos aquecida desce, vamos ver qual que é a consequência disso. Criam-se, então, correntes de convecção, que é o que movimenta lentamente as placas tectônicas sobre o manto. Então, vamos observar a figura. Essa figura é um zoom de uma placa tectônica. Então, aqui a gente tem essa camada rochosa e aqui nós temos o manto. O manto, ele é muito quente e ele é fluido. Ele não é parado, ele não é estático. Então, quando o manto ele está superaquecido, ele sobe. Sobe aquele fluido do manto. Quando ele resfria, ele desce. Aí ele sobe quente, desce frio. Sobe quente, desce frio. Isso vai fazendo um movimento. Esse movimento é chamado corrente de convecção. E é esse movimento que ocorre lá no manto que move as placas tectônicas. Então, algumas placas tectônicas, né, que são essas regiões aqui continentais, algumas vão estar se aproximando, outras vão estar se afastando. Quando elas se aproximam, né, às vezes o que pode acontecer? Elas podem levantar e isso pode formar um vulcão, uma cadeia de montanhas, ou elas podem se afastar. E aí podem acontecer as depressões, né, que são aquelas regiões mais profundas, né, na nossa litosfera. Ah, só uma coisa, eu gostaria de comentar. Observa aqui, ó. Como é que chama essa placa? Placa sul-americana. Muito bem. Então, vamos começar as nossas atividades. Número 1. Cite evidências de que há milhões de anos pode ter havido um supercontinente, a Pangeia. Então, as nossas evidências são 3 principais. Similaridades geográficas similaridades geológicas e a presença dos fósseis em continentes distantes. A presença dos fósseis em continentes distantes só pode ser explicada se um dia esses continentes estiveram juntos um dia. As similaridades geográficas, elas concernem na aparência que o continente
americano, né? Que a América do Sul parece se encaixar no continente africano como se fossem um quebra-cabeça. As similaridades geológicas referem nas substâncias que são compostas as rochas. São os mesmos tipos de origem nas rochas da costa brasileira e também da costa africana. Atividade do PET 2 da semana 3. Questão 2. Sobre a deriva continental e placas tectônicas, é correto afirmar que... Então, estamos buscando aqui a alternativa correta. Então, vamos analisar a alternativa A. Deriva continental é a hipótese de que todos os continentes permanecem unidos em uma mesma placa tectônica? Não. Na aula de hoje, nós podemos perceber que são 14 placas tectônicas diferentes. Então, essa alternativa está incorreta. Letra B. É o sistema de classificação dos continentes conforme suas respectivas origens? Não. Não tem nada relacionado com classificação dos continentes, e sim no movimento que esses continentes fazem. Letra C. Deriva continental é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica de placas. Está correto. Então, nós conseguimos achar a nossa alternativa correta. Vamos analisar então a letra D. As placas tectônicas são rochas sólidas e fixas na crosta terrestre. Não, a gente observa que as placas tectônicas continentais, elas se movimentam. Foi o que nós observamos durante toda a nossa aula de hoje. O que nós conseguimos observar? Que se há 250 milhões de anos atrás, a gente tinha um continente único chamado Pangeia, que ao longo deste tempo eles foram se separando, eles não podem ser então fixos. Então essa alternativa D, ela está incorreta. Essas foram as referências que orientaram o nosso trabalho. O livro Telares de Ciências do 7º ano, algumas teorias, né? Esse site tem uma animação muito bacana porque dá para você ver, né? Uma animação para você observar a Pangeia se separando e depois se unindo e depois se separando e depois unindo. Então, na internet a gente tem uns materiais bastante interessantes que mostram esse movimento. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam pra gente no Tirar Dúvidas. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Bons estudos!